Nossa, Maria, ultimamente eu tô sentindo uma dor aqui, uma queimação, eu não tenho ideia do que pode ser. Clara, a gastrite, ela é uma inflamação na mucosa interna do seu estômago e ela pode causar essa dor na parte superior do abdômen que você está me falando. Ela tem outros sintomas também, como azia e queimação. A gastrite aguda, ela acontece de repente, mas se você não tratá-la, ela pode evoluir para a gastrite crônica. Ela não vai evoluir em dias, ela pode levar meses e anos para evoluir para a crônica, mas pode acontecer. Nossa, Maria, mas você acha que eu tenho isso? Mas o que pode ter causado a gastrite em mim? Clara, a causa da gastrite ela pode ser muito variada. Entre as principais estão a má alimentação, o uso regular de anti-inflamatórios e antibióticos. Muitas vezes, aquele uso de remédio que você faz geralmente sem prescrição, ele pode ser sim um atenuante para a gastrite. Ansiedade, estresse e também a infecção pela bactéria H. pylori, que é um dos principais fatores de risco. Ah tá, Maria, eu entendi as possíveis causas, mas eu fiquei com a dúvida nesse negócio da bactéria, eu fiquei meio assim, não entendi. Claro, então, a H. pylori, ela é uma bactéria que se aloja no seu estômago e ela acaba causando a destruição das paredes protetoras dele. Com isso, os tecidos da região da mucosa, eles têm contato com o ácido gástrico e faz com que haja uma infecção naquela região. O diagnóstico da bactéria H. pylori, para saber se você tem ou não, é feito geralmente por biópsia ou endoscopia. Maria, e quais são os sintomas para gastrite? Clara, entre os sintomas da gastrite estão a ânsia de vômito, sensação de mal-estar, dores de inchaço na barriga, dor na parte superior do abdômen, indigestão, falta de apetite, arrotos frequentes e entre outros. Tá, agora eu entendi melhor, mas isso tem tratamento? Tem cura? Eu devo me desesperar? Não, Clara, você não precisa se desesperar. A gastrite aguda, ela tem sim tratamento e cura. Depois do diagnóstico sair e confirmar que você tem gastrite, o especialista ele pode te passar medicamentos que diminuam a quantidade de ácido gástrico no seu estômago para que a mucosa dele consiga se recuperar. E também é importante uma reeducação alimentar, já que um dos principais motivos para a causa da gastrite é a má alimentação. Tá bom, tudo bem, eu sei agora as causas, os sintomas, mas enquanto a minha consulta no SUS não sai, o que eu posso fazer para aliviar os sintomas da gastrite? Porque é uma dor assim que me dá uma agonia que atrapalha todo o meu dia. Então, você tem alguma dica para me dar para eu conseguir aliviar essa dor? Clara, para te ajudar com os sintomas da gastrite, eu vou te mostrar um vídeo do nutricionista Luciano dando algumas dicas de alimentação para pessoas que sofrem com a gastrite. Eu vou começar tirando o que pode complicar para quem tem sintomas e consequências da gastrite. Primeiro, chocolate. Infelizmente. Ah, mas não dá para comer nem um pedacinho? Dá. Dá para comer um quadradinho, 2 quadradinhos depois do almoço, depois do jantar. Sozinho, não. Então, se chegar 4 horas da tarde e comer só um chocolate, vai ter dor epigástrica, quem tem gastrite, e vai ter complicação. Ah, mas eu gosto muito de chocolate. Joga para depois do almoço, joga para depois do jantar, que vai misturar em todo o conteúdo, todo o bolo, e eu vou ensinar estratégias para vocês fazerem antes do almoço, e não vai trazer essa produção exacerbada de HCl e trazer as complicações, que é a dor epigástrica, principalmente, e refluxo gastroesofágico, que muita gente também apresenta, ok? Pimenta, também, pode esquecer. Café, refrigerante, bebida alcoólica. Corta isso. Isso a gente tem que cortar pra vida, né? Não é só pra quem tem gastrite, não. Mas a gente tem que tirar, manda embora, que não vai dar certo. E quais são as estratégias que eu mais uso pra quem tem gastrite ou as complicações? Primeira coisa que eu faço é tentar usar tinturas. Vamos lá. Vou passar pra vocês 4 tinturas que eu mais gosto. Tinturas, pessoal, são soluções alcoólicas que a gente faz em farmácia de manipulação. As tinturas que eu mais gosto e que são mais eficientes pra quem tem gastrite é tintura de espinheira santa, guaça-tonga e alecrim. São excelentes. E ainda acrescento uma, erva doce. Espinha santa, guaça-tonga, alecrim, erva doce. Tudo junto? Não precisa. Lembra que eu falei nos outros vídeos, quem já está me assistindo há tempo? Sempre tem que mudar. Então a gente não vai usar a mesma tintura a vida inteira. Então a gente pode fazer, por exemplo, tintura de espinha santa para usar 3 meses. Depois que acabou a espinha santa, eu posso fazer uma tintura de alecrim. Depois posso fazer uma mistura de alecrim com espinha santa. E assim vou sempre rodiziando, tá? Por quê? Essas tinturas, elas ajudam muito, só que elas devem ser usadas principalmente antes das refeições. Para quem tem exacerbação, grande produção de HCl e dor epigástrica. Por exemplo, se eu for almoçar meio-dia, quando for
11h45, 11h50, 15, 10 minutos antes de almoçar, eu vou tomar, por exemplo, 30 gotas de tintura de guaçatonga ou 30 gotas de tintura de espinheira santa. Isso vai auxiliar muito no processo digestivo, no controle da secreção de HCl e pode evitar principalmente aquele efeito rebote. Nada daquela coisa, tô com dor de estômago, vou tomar leite. Isso é uma ação momentânea. A gente toma leite para pegar 6,5, na hora, para de doer. Meia hora depois, como o pH era muito alcalino, que para 6,5, para alimento é alcalino. 6,5 ele é considerado um pH mediano metabolicamente, mas para alimento ele é um pH alto. Então 6,5 é um pH complicado de se trabalhar. Então se você toma um copo de leite, daqui meia hora a gente tem um efeito rebote, porque metabolicamente entende, se o pH é 6,5, preciso produzir muito HCl para dar conta de diminuir esse pH, para jogar para 2, 2,5. E aí o que acontece? Efeito rebote pós-consumo de leite. Se estava com dor epigástrica, vai passar a ter dor epigástrica 2 vezes maior do que tinha. Anotaram as 4 tinturas aí, né? São bastante eficientes. Outra coisa que eu gosto muito de usar para quem tem gastrite é a suplementação com magnésio. Muitas vezes eu uso a suplementação de magnésio 1 vez, 2 vezes por dia. Para quem tem gastrite, eu chego a usar 3, 4 vezes no dia. Pode ser magnésio na sua forma treonato, magnésio na sua forma bisglicinato, magnésio inositol. O importante é que esse magnésio seja bem periodizado ao longo do dia. E quando eu falo de periodização, chama atenção para outra coisa. Cuidado com refeições muito concentradas. Vou dar um exemplo. Se na hora do almoço você come 2 bifes, passa a comer 1. Se você coloca 4 colheres de arroz, passa a colocar 3. Se você coloca 2 conchas de feijão, passa a colocar 1. Na gastrite, vale muito a pena a gente diminuir as quantidades. Nunca comer muito. Se você é daqueles que come 2, 3 bifes e tem dor epigástrica, fique atento, porque pode ser um sinal de complicações da gastrite. É simples, diminua a quantidade. Muda a fonte proteica. Então se eu tenho, por exemplo, peixe, carne, frango, e eu estou trabalhando com alguém que tem gastrite, as proteínas que têm uma digestibilidade mais rápida e mais fácil, elas podem ser melhores. Por exemplo, é mais vantajoso comer peixe a comer carne vermelha, para quem tem gastrite. Então pensa também nessa distribuição dos alimentos para não concentrar demais. Eu gosto muito de tomar whey todo dia. Não tem problema tomar whey quem tem gastrite. Então se você toma um scoop, passa a tomar um pouco mais que meio, tá? Para já começar a diminuir essa concentração de proteína. Eu tomo 2 scoops de whey, passa a tomar 1, não concentra. Por mais que a proteína seja solúvel, ela tem um trabalho metabólico, um trabalho de estímulo de secreção de HCl, de enzimas digestivas, que exige um certo trabalho metabólico, vamos colocar assim. E quando a gente fala de enzimas digestivas, eu chamo a atenção para uma outra estratégia, que é suplementar enzima digestiva. Guardem isso, quem tem gastrite, enzima digestiva. Eu falo que tem 2 coisas básicas, que é enzima digestiva mais tintura de espinheira santa. Isso vai na bolsa. Vai viajar, vai de férias, leva a tintura. Leva a enzima, que vai fazer diferença. A enzima pode levar em sachê, pode levar em cápsula. Eu faço enzima digestiva em cápsula na farmácia de manipulação, ou em sachê, ou compro também como produto acabado. Outra coisa que a gente pode fazer, pensando em quem tem aquela gastrite acompanhada de distensão abdominal. Porque muita gente que tem gastrite tem um processo digestivo gástrico muito complicado. E, consequentemente, quando esse conteúdo chega no intestino, o processo digestivo ainda não está tão bem acabado, ou bem começado, vamos colocar assim. E esse indivíduo tem muita tendência a fazer a distensão abdominal, porque precisa de mais tempo daquela proteína, de um contato com as bactérias, estimula a proteobactéria, distende